Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição é a lição da editora Betel, a lição de adulto, que tem por tema Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E a lição de hoje é a lição de número 8, que vai nos mostrar ou nos falar sobre algumas armas poderosas em Deus. Aqui o título diz, Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Mas antes de adentrarmos ao textuário, eu quero fazer aquele convite para o querido irmão, para a querida irmã que já nos acompanha, mas que ainda não é inscrito no canal. Eu gostaria de solicitar a você, de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que nos ajude a crescer, que também ative o sininho de notificação, para que você possa estar sendo notificado dos novos vídeos que a gente vai estar postando. Não esqueça de dar aquele like. Esse like ele é importante, irmãos. Ele nos ajuda a divulgar mais esse trabalho, a crescer também diante aí do YouTube, como também o compartilhar. Os irmãos podem estar compartilhando esses vídeos com os familiares, com os irmãos da sua igreja, fazendo também aí os seus comentários. É muito importante a gente saber o que os irmãos estão achando, qual é a impressão dos irmãos acerca dos conteúdos que aqui temos postado, tá certo? Fazer também as suas perguntas. Estamos aqui para auxiliar os irmãos, ajudá-los. E o nosso intuito aqui é fazer um trabalho para Deus e juntamente com você poder chegar o mais longe possível, temos aí muitos países de língua portuguesa e nós queremos chegar nesses países. E para que isso aconteça, nós precisamos da sua ajuda, da sua inscrição, precisamos aí dos seus likes, porque à medida que os irmãos se manifestam através da sua inscrição, através do like aí, do positivo, a plataforma vai entender que as pessoas que estão acompanhando estão gostando e vai abrindo esse leque e nós vamos conseguindo chegar mais longe, ok? Para a glória de Deus. É um trabalho evangelístico, é um trabalho de ensino. Nós estamos alcançando pessoas que, nas suas dificuldades, nas suas limitações, não tem como ir ao templo. Então nós podemos chegar até eles nas suas residências, lá naqueles estádio longínquo, tá? E levar uma palavra de fé, de esperança e de vida eterna, através dos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, que, aliás, é um excelente curso teológico. Ok, meus queridos? Vamos então ao textuário que diz, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. A verdade aplicada diz, nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é apresentar os inimigos do crente. Segundo, descrever os equipamentos da armadura espiritual. E em terceiro, ensinar sobre as armas espirituais. O texto de referência está registrado em Efésios capítulo 6, do versículo 13 até o versículo de número 17, que diz, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esse aqui é o nosso texto de referência, ou a leitura em classe, que vem nos falar, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, sobre as condições que, como cristão, precisamos ter para poder enfrentar todas as ciladas do inimigo e rebater todas as setas que ele lança contra nós no dia a dia, nessa caminhada rumo ao céu. A introdução diz, para vencer as adversidades da vida,
o cristão deve saber bem que são seus adversários, ou seja, o cristão deve saber bem quem são seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para fazer as batalhas espirituais. Nós não podemos lutar contra um inimigo que não conhecemos. E é fato que, em toda a história, toda vez que houve uma batalha, houve uma guerra, os comandantes, os generais, eles procuram saber qual é o poder de fogo do inimigo, quais são as armas que ele possui, para que eles possam se preparar também à altura, porque se ele for de qualquer maneira, ele pode ser derrotado na primeira peleja. E nessa batalha, ou nessa guerra, a da qual o apóstolo Paulo está tratando nesta carta aos Efésios, a nossa luta é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual, porque ela acontece no âmbito do oculto, no invisível. Com os olhos físicos, nós não temos condições de ver os nossos inimigos, né, espirituais. Então, para isso, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. E ele traz essa simbologia, né, através dessas armas, olhando para a sua época, como os soldados se paramentavam, né, com escudo, com capacetes, espada, couraça, cinto. Então, todo aquele preparo que os militares da época precisavam ter para poder enfrentar os seus inimigos, ele traz isso para o espiritual, porque revestido de todas essas ferramentas, de todos esses equipamentos, melhor dizendo, nós temos condições de vencer esta guerra que acontece no invisível. Porque nós sabemos que o nosso maior inimigo é Satanás, é o diabo, com todo o seu principado e potestade. Então é uma luta que nós só vencemos se estivermos equipados com esses equipamentos que Paulo vai se referir aqui nesse estudo. Então, para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são os seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Então você precisa conhecer os seus adversários e precisa conhecer os equipamentos que Deus lhe deu e fazer uso dele, né? E principalmente conhecer Deus, tá certo? Então vamos lá. Os antagonistas do cristão. Embora Cristo tenha vencido e despojado toda a autoridade espiritual e os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, as forças do mal continuam a ameaçar o cristão. E o primeiro ponto vai dizer assim: o diabo, conhecido também como Satanás, adversário acusador. O diabo se opõe à obra de Deus e tem como intento matar, roubar e destruir, conforme está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele é apresentado como a serpente, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 1, no versículo 14, e em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Beelzebu, Mateus, capítulo 10, 25, e príncipe deste mundo, conforme retrata João, né? Declara João no capítulo 12, verso 31. Príncipe das potestades do ar. Maligno. Ele utiliza como artimanhas, mentiras, enganos, assassinato. E aí tem um escritor chamado Gruden, que ele afirma que tanto o diabo e seus seguidores vão usar a tentação, a dúvida, a culpa, o medo, a confusão, a inveja, o orgulho ou a calúnia para atrapalhar o testemunho cristão, tendo em vista que essas são as armas do diabo contra a humanidade. O cristão deve ter uma vida pautada nas virtudes do Espírito e não coadunar com estas práticas. Então, quando nós, pregadores do Evangelho,
Pregamos contra o pecado, contra a vaidade, contra a imoralidade, contra a prostituição, contra o adultério, contra a mentira, contra a hipocrisia e tantas outras coisas. Tem muitas pessoas que não gostam. E tem agora, hoje, inventaram aí uma história que diz que existe hoje os pastores agressivos na sua mensagem. Eu não gosto de ouvir aquele pastor porque ele é muito agressivo nas suas mensagens. Por quê? Porque o povo está querendo ouvir mesmo alguma coisa que massageia o seu ego. Quando se fala em prosperidade, pega a chave disso, pega a chave daquilo, que você vai ter isso, vai ter aquilo, que você vai casar com um cicrano, com um beltrano, sabe? Esse tipo de mensagem que a maioria das pessoas estão procurando. Ninguém quer ouvir a verdade, porque a verdade machuca, principalmente aquelas pessoas que estão no pecado, vivendo uma vida que desagrada a Deus. Então, quando ele é confrontado com a verdade, ele vai ter raiva do pastor, ele não vai gostar do pregador, ele não vai gostar do profeta, ele não vai gostar daquela igreja, não quer mais ir naquele templo, porque ele não se sente bem ali, ele é incomodado, porque é isso que acontece. Porque ele está sendo atacado diariamente pelas setas do inimigo e ele não está percebendo mais, porque a sua mente já cauterizou, porque ele ama o pecado, porque o pecado não dói agora, mas vai doer muito depois. E para você ser um autêntico cristão, você precisa estar revestido do poder de Deus, conforme está sendo orientado aqui na palavra, né? O cristão deve ter uma vida pautada nas virtudes do Espírito e não coadunar, não fazer parte das práticas mundanas. Deus não exige santidade? Sede santo porque eu sou santo. Como é que eu posso agradar a Deus se eu estou vivendo uma vida profana? Não dá para agradar a Deus e o diabo, irmão. Deus não vai te aceitar dessa forma, e o diabo também não vai. Então ele vai te espizinhar, ele vai atacar a tua vida, e se ele tiver uma brecha, ele vai tirar a tua vida. Então é você que vai tomar uma decisão. Não fique pensando que Deus vai ficar te ataiando. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Deus. Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis a Ele. Com esses Deus tem compromisso. Mas se você interage com o pecado, está com um pé no mundo, o outro na igreja, e não toma uma atitude, nem Deus está se preocupando com você, e muito menos o diabo. O diabo é que vai fazer a farra do boi com você. Deus lamenta, ele está triste, o Espírito Santo está triste. Mas Deus não vai intervir. Por quê? Porque a decisão é sua. Você lembra do livre-arbítrio? É isso que nós entendemos aqui. Você tem o livre-arbítrio. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Você quer ter uma vida de paz com Deus ou você quer ter uma vida de sofrimento por toda a eternidade? Junto com Satanás e todos os seus demônios. É você que vai decidir. Então, transigir com o pecado é estar na contramão da bênção, da vida eterna. Então não adianta reclamar depois. Vamos adiante? Diz aqui ainda, o mundo, a ideia de mundo como opositor ao ser humano não é referência à habitação do homem e nem à criação de Deus, pois a criação de Deus foi muito boa. Entretanto, o termo mundo do grego cosmo é uma referência metonímica à humanidade em rebelião a Deus, ou seja, à sociedade corrompida, seus valores e sua inimizade contra Deus. Então, quando nós olhamos lá para João 3,16, nós estamos falando ali, Deus está dizendo, Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui não é planeta. A palavra mundo aqui é povo, são nações. Deus, poderíamos ser escrito assim, porque Deus amou as nações de tal maneira. Mas Deus, ele fala mundo, porque ele abarca ou ele abrange os que já passaram, os que estão agora e, se Jesus não voltar, os que virão no futuro. Então Deus abarca todo o tempo com essa expressão de um mundo que se distanciou de Deus por causa do pecado. Então, Deus, ele está dando
para toda a sociedade a oportunidade de se voltar para Ele, reconhecendo que Ele é Deus amoroso e que não mediu esforços, mas foi capaz de doar ou de entregar o seu próprio Filho para nos resgatar dos nossos pecados. E é dentro deste contexto que o mundo, humanidade, é o objeto do amor de Deus. Deus ama o mundo, conforme já citei João 3,16. Todavia o mundo, ou seja, a humanidade, tem como característica principal sua impiedade. A igreja do Senhor não pode amar os valores do mundo, mas viver uma vida em amor ao próximo, mantendo sua integridade e valores do reino. Mais uma vez, o comentarista aqui, o bispo Samuel Ferreira, ele nos mostra que a igreja do Senhor não pode amar os valores do mundo. Nós não podemos valorizar as coisas mundanas mais do que poderíamos valorizar as coisas de Deus. Nós, nesse mundo, irmão, precisamos estudar, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro para poder sobreviver. Isso é ponto, é fato. Mas não podemos ter a nossa vida, o nosso coração preso nas coisas materiais, porque isso não vai acrescentar em nada. Quando partirmos desta vida, nós não vamos levar nada. Podemos ser ricos? Sim, podemos, mas não podemos ter o coração preso nessas coisas. Não podemos valorizar o mundo mais do que a Deus. Aleluia. Mas viver uma vida em amor ao próximo, porque esse é um mandamento de Deus para nós. Eu preciso amar a mim mesmo e ao próximo como a mim mesmo. Quando eu amo o próximo, eu me amo. Estender a mão, ser caridoso, amar o próximo, ajudá-lo nas suas necessidades, né? E Paulo diz que nós devemos nos comunicar com os nossos irmãos nas nossas necessidades. E isso é fato também. Mantendo sua integridade, temos que ser íntegro e valorizar o reino de Deus. Ok? O terceiro ponto aqui fala sobre a carne. Essa palavra possui significados diferentes nas Escrituras. Ela pode significar a parte corporal do ser humano. Pode significar a humanidade, também designa alguém, a fraqueza e a efemeridade da condição humana em oposição ao espírito. Paulo utiliza deste termo de origem semítica para expressar uma vontade intrínseca inerente à essência humana que se opõe à vontade de Deus e que também pode ser vista como as obras da carne. Portanto, a inclinação da carne e a inimizade contra Deus, pecado e morte. Assim como Paulo afirmou, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a carne, ela é o maior problema do ser humano. Porque a carne, ela está interligada ao psique, à alma, que é a vontade, que é chamada de razão. E quando a gente não prioriza as coisas de Deus na nossa vida, a carne ela vai puxar para baixo. E ela se torna uma opositora às coisas de Deus. É por isso que Paulo está dizendo que se nós andarmos no Espírito, porque algumas versões mudam aí, andai no Espírito ou andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne, Paulo está exatamente dizendo que quando a gente não assume o compromisso real com Deus e procura guardar os seus mandamentos, a tendência de nós fraquejarmos na vida espiritual é muito grande. Mas quando a gente anda em espírito, assumindo o compromisso com Deus, então, como dizia o Dom Guillain, nós matamos a vida da alma, porque é uma batalha que está aqui, na nossa mente. E é aquele que você mais alimenta é que vai prevalecer. Se você alimentar o espírito com as coisas espirituais de Deus, a carne vai morrer. O espírito vai acabar dominando as vontades da carne. Você não vai ter mais desejo de pecar, porque você entende que você agora é uma nova criatura em Cristo. Que você agora vive em novidade de vida. Que o velho homem morreu nas suas práticas e nos seus pecados.
e que agora você tem o seu nome escrito lá no céu, no livro da vida, e que você agora faz parte do corpo de Cristo, e que agora o teu viver é Cristo. Então, meus amados irmãos, essa é uma questão fundamental para a vida cristã. É entendermos que nós estamos em Cristo, e em Cristo somos nova criatura, porque o velho homem já morreu. Então nós não podemos dar vazão ao pecado, à carne, à imoralidade, porque isso gera o pecado, e o pecado traz morte. É o que Paulo diz lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Toda vez que você faz a vontade da carne, você está pecando. E, consequentemente, você vai estar recebendo, no final, uma sentença cruel. Portanto, meus amados irmãos, para resumirmos aqui, vemos aqui na parte 2, que agora Paulo ele vai estar falando sobre o cinto da verdade. Certamente que a referência sobre o cinto da verdade se encontra em Isaías capítulo 11, verso 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, o cinto dos seus rins. Segundo Kiener, o cinturão ou cinto se referia ao avental de couro embaixo da armadura ou ao cinto de metal que protegia abaixo do ventre. Outra passagem que fala deste acessório é Lucas 12:35. A palavra cingir, de acordo com Strong, faz alusão a se equipar, tendo em vista que verdade aqui traz a ideia de sinceridade em oposição à falsidade. Logo, ser cingido com a verdade é viver uma vida de verdadeira e sincera devoção ao Senhor. Servir ao Senhor não deve ser mera liturgia ou protocolo, mas uma entrega sincera de todo o nosso ser. Então nós vemos que quando fala de cinto de verdade, e até na oração de Jesus, ele pede, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer exatamente o que Paulo está se referindo aqui. Né? Que quando nós nos cingimos com a verdade, não existe mentira na nossa boca. Não existe falso testemunho. Não existe calúnia. Porque nós vamos viver uma vida de sinceridade, uma vida verdadeira, uma vida de devoção ao Senhor. Servir ao Senhor não deve ser uma liturgia. O que quer dizer essa palavra liturgia? Liturgia é algo que você prepara ali na frente das pessoas e faz todo aquele salamaleque todo ali, mas quando você sai dali, você esqueceu daquilo. A nossa vida não pode ser uma liturgia, certo? Ou um protocolo. Você tem que seguir passo a passo. Eu primeiro faço isso, depois faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Não. Por quê? Porque você está vivendo uma verdadeira paz com Deus, você está vivendo em espírito e em verdade, você está adorando o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor quer. Aqui fala também sobre a couraça da justiça. Segundo Vaux, nos tempos antigos, a couraça era uma peça da armadura dos soldados que servia para proteger seu tórax de ataques diretos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:8, o amor, assim como a fé, fazem parte do peitoral desta armadura. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, 3 coisas importantes Paulo orienta. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrio. Sóbrio quer dizer que você tem que estar consciente e ciente do que você está fazendo e do que você vai fazer. Tá? Porque o contrário de sobriedade é embriaguez. É uma pessoa que não sabe o que faz. Um bêbado, por exemplo, ele perde a razão. Porque ele perde a sobriedade. Então, sobriedade aqui é você ter a razão, é você saber o que está fazendo. E diz aqui: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, primeiro da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então são 3 coisas importantíssimas na vida do cristão, que nós precisamos ter. Precisamos ser sóbrio, e ali, inclusive, está escrito,
sede sóbrio, né? Porque quando fala que nós precisamos ser sóbrios, nós não podemos estar embriagados com a bebida do mundo, com os vinhos da contenda e de tantas coisas. Tá? Então, o Senhor diz que nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos estar munidos da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E em terceiro, estarmos também revestidos da caridade, do amor filial, do amor ao próximo, para que juntos possamos fazer o corpo funcionar. E principalmente, estar usando o capacete da esperança. Porque a esperança, irmão, é que faz nós avançarmos dia a dia. Né? Nós temos fé, acreditamos, e a esperança que se hoje está ruim, amanhã vai ser melhor, porque Deus está no controle de tudo. E Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui vai falar sobre o equipamento para o combate. O ponto diz assim: quanto a couraça, o cinto e o calçado eram peças de vestimento, o capacete, o escudo e a espada eram peças de combate, as quais o soldado devia ter em posse para a peleja. O escudo da fé. Na antiguidade, os escudos poderiam ser de bronze, coberto com metal precioso, untado. O escudo era, junto com o capacete, uma das melhores armas de defesa. Ele dava mobilidade às tropas de infantaria, fazendo com que, mesmo diante de uma saraivada de flechas, os exércitos pudessem se locomover sem sofrer ferimentos ou até mesmo baixa significativa. Paulo faz a justa posição do escudo com a fé, pois é através da fé que nem as dificuldades ou as condições desfavoráveis vão nos parar. A fé nos faz mover montanhas e avançar. É através da fé que nós vencemos todos os embates da vida. É claro que numa batalha, quem já teve a oportunidade de ver os filmes medievais, né, e acredito que muitos irmãos já teve a oportunidade de ver, que eles conseguiam, através do escudo, né, eles faziam como tipo uma tenda. Quando vinha aquelas monte de flecha, muitas vezes até incendiárias, né? Eles passavam no betume lá e botavam fogo e atiravam. Então eles faziam aquela cobertura e se protegiam debaixo do escudo. É claro que um ou outro acabava às vezes machucado. Mas uma coisa é certa, logo que parava eles tinham condições de se organizar e marchar novamente em frente, né, para poder vencer os seus inimigos. Hoje a fé, ela funciona da mesma forma. Muitas vezes somos atacados cruelmente, mas quando estamos escudados pela fé, nós somos guardados, somos abrigados. E quando passa, nós temos condições de avançar sempre para a frente e para o alto, buscando do Senhor o acréscimo da nossa fé. Pois diz lá, né, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai falar sobre a espada do Espírito. A Bíblia é comparada como uma espada que separa o falso do que é verdadeiro. Ela traz julgamento. Assim como a salvação, a espada era uma arma de ataque na qual servia para causar dano ao inimigo. Atualmente, vivemos em um mundo globalizado, em um país que ainda se pode pregar o evangelho sem ser preso. Por isso, entretanto, muitos crentes não fazem o uso correto da sua arma. Muitos se deixam levar por quaisquer ventos de doutrina, por serem analfabetos bíblicos funcionais. Nunca tivemos o conhecimento tão perto de nossas mãos, mas tão distante ao mesmo tempo. Infelizmente, para fecharmos aqui, nós encontramos que essa realidade, né? Encontramos essa realidade. Muitos não leem a Bíblia, muitos só lembram da Bíblia quando vão ao templo. E outros chegam a perder a Bíblia dentro da própria igreja, vem embora e esquece a Bíblia no banco da igreja. Infelizmente. E segundo o comentarista aqui, o bispo Samuel Ferreira, nós temos hoje a liberdade de falarmos, de usarmos essa espada, pois estamos vivendo num país onde a liberdade de culto é ampla. Raramente você vê alguém sendo aprisionado, preso, maltratado, porque esteja pregando o evangelho. Mas, infelizmente, nós não temos feito uso disso.
e nos tornamos aí analfabetos bíblicos, né? Como ele diz aqui. Estamos perdendo terreno e estamos muitas vezes sendo levados por vento de doutrina porque somos analfabetos bíblicos, porque não examinamos as Escrituras. E é Jesus que disse: examinar as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, concluindo, o cristão vive em uma batalha invisível, e nessa batalha ele deve estar preparado, fortalecido e avançando, seguindo o seu general de guerra, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, poderíamos falar muito mais ainda. Pulamos alguns pontos importantes, mas é por conta do tempo. Mas que o Senhor possa falar mais profundamente em teu coração. Irmão, tem a lição, tem a apostila, estude, faça aí o contraponto aí com as referências bíblicas e com certeza o irmão vai crescer muito no conhecimento de Deus e da sua palavra. E se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.